O que existe na instituição familiar que faz ela simultaneamente alvo de todas essas ideologias que compõem o que se convencionou chamar de mundo moderno, né? Faz dela um alvo a ser destruído por essas ideologias. O que há de tão valoroso na instituição familiar que faz com que essas ideologias estejam constantemente promovendo ataques contra ela através da sociedade, das estruturas sociais, né? Vejamos, Plínio Salgado colocou a família dentro da tríade principal do integralismo, da doutrina do integralismo: Deus, pátria e família. O que é essa família? Vamos retroceder um pouco para aquela que é a raiz de toda a justiça como nós a conhecemos, que é os 10 mandamentos. O quarto mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vejam, aqui está de fato uma promessa de frutos espirituais para aquele que honra seu pai e sua mãe. Mas também aí está a receita para que a sociedade humana seja formada segundo um plano divino para essa sociedade. Por quê? Porque analisando o papel que exerce um pai e uma mãe na sociedade, nós chegamos facilmente à compreensão do que vem a ser a importância da paternidade e da maternidade. Vejam, Deus inscreveu na natureza do homem, no feminino e no masculino, a necessidade da união para a procriação da vida. Para isso, há o desejo, há a questão da sexualidade, e há a questão do amor. O homem e a mulher assumem diante de Deus o seu compromisso um com o outro, um compromisso temporal, assumem esse compromisso no matrimônio, onde eles assumem junto com Deus uma missão terrena. Então formam os dois uma só carne, e a partir dali começam a trilhar juntos esta jornada para o céu, Almejando-se saudável essa relação, Deus como final desta relação, então os dois juntos vão na direção do céu, se apoiando nas suas fragilidades, trabalhando os seus erros e tecendo junto a prática das virtudes. É claro, existem exceções de personalidade, de vocação, que fazem com que o homem eventualmente prefira uma vida celibatária. Não há problema nenhum. Agora, vejam, um pai e uma mãe diante dos seus filhos, eles são ali a personificação de toda a grande estrutura da sociedade. Ali num pai que se sacrifica no trabalho, que educa os filhos amorosamente, mas que também não frouxamente. Um pai que é enérgico quando deve ser enérgico. Uma mãe que é enérgica quando necessário. Nessa relação, o filho aprende tudo quanto é necessário para que ele tenha na sociedade uma vida longa, cheia de paz e prosperidade. Porque no pai, na mãe, eles aprenderam a viver com a primeira magistratura. Aprenderam um sentido de justiça. Eles aprenderam no pai que serve, que arruma os brinquedos do filho ali, que cuida dele, numa mãe que limpa a casa, que faz comida para ele
ele aprende a valorizar aquele que serve, né? Ou seja, um dia, quando ele for um patrão, ele respeitará aquele que para ele trabalha. Mas ele também aprendeu a comandar, porque a família foi lhe ensinando responsabilidades, né? Foi lhe cobrando responsabilidades. Então ele será tanto bom funcionário quanto bom patrão, né? Ele aprendeu a respeitar dentro da família estas duas coisas, né? Ele aprendeu a respeitar a autoridade constituída e ele viu o respeito a Deus no respeito dominical da missa, na oração diária do terço ou do culto. Não é? Você levou seus filhos a compreender a grandeza de Deus e fez da sua família uma igreja. Você fez da sua família uma igreja doméstica. Então, desde pequeno, o seu filho tem no coração dele todos os valores necessários para que ele trafegue na vida social como um homem de bem, né? Veja, nós estamos falando de um papel de absoluta relevância para a sociedade. Os avós, eles são como que o passado, né? Eles trazem a tradição. Um filho que respeita os avós ouve sua história, né? Os netos, aliás, que ouvem seus avós, ouvem suas histórias, eles estão trocando ali com os avós um carinho, um amor necessário para a personalidade humana, mas acima de tudo, eles estão aprendendo o passado, né? Eles estão sendo o receptor da tradição e o transmissor da tradição. Eles estão sendo o elo que liga o passado com o futuro, né? Então, é ali que se preserva a nossa memória histórica. É ali que o Brasil forma os seus filhos, né? Então, vejam, toda a sociedade tem sido construída, até economicamente, para desprivilegiar o homem de família, para desprivilegiar a mãe de família e favorecer as pessoas que não têm filhos. É uma tragédia, é uma lástima. Estão privilegiando, até mesmo preferindo que as pessoas cuidem de bichinhos de estimação do que de crianças. É uma profunda falência uma pessoa que tem coragem de gastar uma fortuna com um pet e não tem coragem de fazer um bem, fazer um bem para o seu semelhante. É uma falência espiritual isso. É você criar um animal como se fosse uma pessoa para suprir uma necessidade emocional, mas não uma necessidade intelectual, porque você não quer ter o desafio intelectual com o outro. Isto é uma falência pessoal tremenda. Então, nós estamos vendo o ataque contra a família. E nós não devemos ficar de braços cruzados, fingindo que esse ataque não está ocorrendo. Nós temos que fazer sim pressão, temos que nos levantar, como foi feito recentemente às frentes parlamentares em defesa da vida, né? Isso fundamental para evitar os crimes da ideologia de gênero, os crimes das tentativas de implantar o aborto, né? Mas, acima de tudo, o melhor que nós podemos fazer, né, é formar uma família capaz de vencer todos esses obstáculos. Uma família que se funda de fato no amor. Agora, você pode se questionar, porque dizendo que, ora, mas eu não tive uma família tradicional, eu fui criado só pela minha mãe, ou só pelo meu pai, ou pelos meus avós. Vejam, parte fundamental do amor está dentro do amor, está o perdão. Então, perdoe os eventuais erros que ocorreram na sua criação, perdoe-os, né? Aqueles que você considera que errou com você. Né? E lembre-se de outra característica do amor que é fundamental, que é a responsabilidade. É você tomar nas suas mãos a rédea da situação. Então, se você porventura acha que não poderá construir a melhor das famílias porque lhe faltou este alicerce,
Comece perdoando o passado, reconhecendo os benefícios que foram feitos nas próprias limitações que tiveram aqueles que tinham compromissos com você. E tome para si a responsabilidade de dar aos outros a família mais estruturada possível. Aí está uma grande coragem, um grande heroísmo. Mas se te faltou paternidade, busque um exemplo de pai e imite-o. Toda virtude é adquirida por um processo de imitação. Se faltou para você mãe, um exemplo de mãe, busque alguém que você acha que é uma boa mãe, imite-a. E não se esqueça nunca que o supremo exemplo foi dado por Jesus Cristo Mestre, que teve uma vida de evangelização de 3 anos, mas teve 30 anos junto à Sagrada Família. Fazendo o quê? Sendo filho, sendo ali a pessoa que assumiu, que trabalhou junto com José, depois assumiu a responsabilidade quando José não estava mais. E quem foi que com Jesus Cristo foi até o final? Foi ela, a mãe de nosso Senhor. Então, a importância da família é tal que você, se quer lutar contra este mundo moderno, este hipócrita mundo moderno, que na sua modernidade trouxe tudo menos o bem, nós precisamos, para combatê-lo, assumir a responsabilidade da construção de uma família. Não importa como e de que forma a situação se apresente no nosso lar e para nós, nós pegamos aquilo que temos e com a ajuda de Deus, firmes na oração, ensinando ali pela prática da vida de fé, indo no seu culto, indo na sua missa, dedicando aquele dia a Deus, você vai conseguir reunir todos e dar a melhor família possível. Não importa qual foi o seu passado ou quais foram os seus erros. Eles, na verdade, só vão dignificá-lo quando as pessoas verem que é possível fazer o melhor, não importa qual seja a sua história. Certa vez eu ouvi um sacerdote que disse: eu nunca vi uma família se separar que tivesse o hábito de rezar o terço uma vez por dia reunida. Então fica esta primeira dica. Se você é evangélico, não importa a sua religião. Reúna-se por Deus uma vez por dia, alguns minutos. E eu duvido mesmo, que a sua família vá se separar. Una a sua família e faça dela o grande pilar do futuro. Porque os seus netos e os seus bisnetos merecem uma sociedade onde Deus esteja respeitado no seu trono. Não permita que a sociedade seja tirada de você através da usurpação de todos os meios sociais por ideologias contrárias à dignidade humana. Rejeite e despreze o mal se você ama o bem. Pelo bem do Brasil, Anauê.